Salve, fiel, tudo bem com vocês? É claro que tá beleza, não. O Corinthians acabou de ganhar de 1 a 0 do Racing do Uruguai, lá em Uruguai, tá certo? Lá em Montevidéu, o Corinthians acabou de ganhar e segue vivo pela classificação das oitavas de final da Sul-Americana, fiel. Classificação das oitavas ou jogar os playoffs, né? Vamos aguardar agora que o último jogo vai ser contra o Huracan, né? Para decretar se a gente vai ou não para a próxima fase da Sul-Americana. Mas o fato é que hoje o Corinthians conseguiu os 3 pontos que eram muito importantes e bonitos, mas jogou um futebol muito feio e sonolento. É sério, gente. Os 3 pontos são bonitos, mas o futebol continua feio, tá certo? Com um gol chorado do Bidu no finalzinho do segundo tempo, lá para os 75 do segundo tempo, o Corinthians vence o Racing do Uruguai. Vence, mas não convence. É aquela mesma história, tá certo? Vitória é muito importante, mas o futebol jogado é preocupante. Então já deixa seu like se você quer, não. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogo, edit, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, tá certo? Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e hoje nesse pós-jogo iremos analisar Racing do Uruguai 0, Corinthians 1, o gol que o Bidu salvou a gente, né, fiel? Fiel, você que garantiu um manto do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo, então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. Eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. O Corinthians foi lá para o Uruguai com o time reserva, tá certo? O Dorival Júnior está poupando os jogadores titulares para o confronto contra o Santos, que vai ser no domingo agora, válido pelo Brasileirão, fiel. E também os titulares jogaram contra o Mirassol no sábado, que acabamos perdendo de virada, né? Então, de quinta até domingo vai ter um curto período de descanso, então o Dorival decidiu colocar o time reserva para jogar hoje. A final é contra o Lanterna Racing do Uruguai, que tem 0 pontos. O que pode dar errado, né, fiel? E bem, o time do Corinthians foi incompetente, né? Qual foi a escalação do Dorival? Hugo Souza, tá certo? Léo Maná, André Ramalho, Tchoca, que voltou, né? O Tchoca retornou, fiel. O último jogo dele foi contra o Bahia, lá que ele entrou no segundo tempo. E hoje o Dorival Júnior finalmente colocou de novo o Tchoca para jogar, né? Matheus Bidu, e agora vem a linha do meio de campo, fiel, que foi um 4-1-4-1, tá certo? Os 4 defensores que eu acabei de citar para vocês aqui, né? E agora, quem é o primeiro volante? O primeiro volante desse jogo foi simplesmente o Alex Santana. O Alex Santana estava lá de primeiro volante nesse 4-1-4-1. Então ele pegava a bola e tentava armar o jogo ligando da defesa para o ataque. Esse é o papel do Alex Santana. Tanto é que você via o Rian Gustavo avançando, mas o Alex Santana ficava um pouquinho mais atrás para ele tentar pegar essa bola e construir alguma jogada sendo o primeiro volante, fiel. Então, primeiro volante Alex Santana. Pelo lado direito nós tínhamos o Charles aqui e o Romero fechava o lado direito, tá certo? E do outro lado, os outros dois meio-campistas eram o Rian Gustavo pela esquerda e o Thales fechava a beirada do campo pela esquerda. Então, 4-1-4-1 e o Hector lá isolado desse centroavante, fiel. E como foi o jogo do Corinthians? Foi um jogo feio, primeiro tempo sonolento, péssimo. O time do Corinthians tentava criar alguma coisa na base das jogadas do Alex Santana. O Alex Santana tentava alguns passes longos, né? Alguns passes longos enfiados, né? Infiltrados. Alguns acabaram achando do Thales Magno, que não resultou em nada depois disso. Mas é interessante pensar que o Alex Santana jogou bem esse jogo. Porque pra mim o Alex Santana, nesse jogo, foi o melhor de todos, tirando o Bidu. Que o Bidu pra mim foi o craque, mas eu vou falar isso lá no final do vídeo, tá certo? Quando eu vou falar individualmente de cada atleta. Mas o Alex Santana hoje provou ser um bom primeiro volante. Até porque é contra o Racing do Uruguai, então os caras não exigiam muito disso, né? Mas pelo menos é bom ver que temos um reserva... Ok, um reserva mediano ali pro Corinthians, porque o resto é triste, né? Então o Alex Santana tentava ligar a defesa pro ataque. O Charles desarmava bem às vezes. Eu percebia muito que o Charles e o Rian avançavam muito pro ataque. Fazia uma marcação pressão o Charles e o Rian, tá certo? O Charles pro lado direito, o Rian pro lado esquerdo. E os pontas, né, os meias,
laterais subiam, né? Que era o Tales e o Romero. O Romero mais apagado do jogo, né? E o Tales mais participativo, né? O Tales sempre chegava na grande área, isso é fato. Só que os dribles dele não resultavam em nada hoje praticamente. O Hector Hernandez até tentava alguma coisa ali, só que é aquela velha história, a bola não chega nele, né? O passe não chega nele, então logo, quando ele recebe poucos passes, ele tem que aproveitar, e não aproveitou bem os poucos passes que recebeu. Mas a culpa não é tanto dele assim, até porque o nosso meio de campo não construiu muito para ele, né? O único que tinha um passe bom do meio de campo era o Alex Santana, mas ele estava de primeiro volante, né? Então assim, você tinha o Rian e o Charles avançando mais do que o próprio Alex Santana, você vê isso, né? Os laterais, até que o Lamaná começou a subir mais a partir de uma parte do primeiro tempo, acho que foi aos 20 minutos que ele começou a passar mais da linha defensiva, da zona defensiva do Corinthians para a linha ofensiva do Racing, né? Então assim, você viu o Lamaná avançando muito. O Bidu sempre avançou, então assim, mas hoje o Lamaná foi um pouquinho mais participativo do jogo. A gente precisava disso, né? Igual o Mateuzinho faz, que é um lateral que apoia o ataque, né? Claro que hoje o Romero não fez muitas jogadas pela direita, mas é bom ver que o Lamaná pelo menos evoluiu um pouquinho nisso, nem que seja um mínimo, né? Para não dizer que ele evoluiu nada, né? Mas a melhor chance do Corinthians foi numa cobrança de falta, onde o Romero cobrou a falta e o goleiro faz uma defesaça, que assim, a bola, o chute do Romero, né? Que ele chutou meio fraco, né? Por isso o goleiro conseguiu defender. Porque se é uma pancada mais forte, claramente ia ser gol na certa. Dali eu acho que o Memphis e o Garro poderiam fazer o gol. Mas é o Romero, né? Não podemos exigir muito do Romero, porque nós sabemos, né, as suas técnicas, né? Que é muito limitado as habilidades do Romero. Tá certo? Jogada de escanteio, o Corinthians não inova. Então assim, primeiro tempo foi sonolento, patético. Para um time que tinha que ganhar de um clube muito inferior, foi uma decepção ver esse Corinthians. Decepção. Porque você se espera o quê? O Corinthians contra o Racing é goleada. Ponto. Qualquer time brasileiro tinha que golear esse Racing. Na teoria, na tese. Mesmo com o time reserva, eu pensei que ia ser uns 2, 3 a 0. Uns 2 a 0, no mínimo, assim, o time reserva. Mas a gente sabe das nossas limitações, né? Sabemos que hoje é que o Racing não deu muito trabalho pra gente. Não é verdade. O Racing nem chutou no nosso gol. Isso é verdade. Não deu um trabalho. Só que a gente não estava conseguindo furar a defesa deles, que era pra ser furada mais facilmente, né? Do que foi esse sofrimento no primeiro tempo. No segundo tempo, o Dorival Júnior percebe que se não ganhar, ferrou. Então ele coloca os titulares para jogar. Ele vai lá, tira o Charles, tá certo? Tira o Romero, tira o Hector. Coloca o Carille espetado pela direita. O Coronado jogou pela esquerda. Então o Rian Gustavo foi para a direita. Então tínhamos agora o 4-1-4-1, né? E o Uri Alberto no lugar do Hector Hernandez, né? 4-1-4-1, o Alex está de primeiro volante. Thales fechando a meia esquerda, o Coronado mais centralizado pela esquerda, o Rian centralizado pela direita e o Carilho fechando a meia direita e o Alberto isolado lá de centroavante, tá certo? E como você coloca os titulares, o time do Corinthians fica mais inteligente, porque temos Coronado e Carilho pensando. Com esses dois pensando e com o Alex Santana fazendo um bom jogo, o Corinthians tinha mais passes produtivos, né? Passes desses que eram mais inteligentes e jogadas promissoras. Tanto que o Thales Magno começou a aparecer melhorzinho no segundo tempo por conta da presença do Coronado. E o Coronado fortalece o Thales Magno com alguns passes, né? Isso é notório até no jogo contra o Inter, né? Que o Thales dá aquela assistência pro Coronado. Só que o Coronado, ele consegue fortalecer o Thales, só que mesmo assim o Thales não faz uma grandiosa partida. Mesmo assim, mas ele consegue sim conseguir dar um trabalho para a defesa do Racing, porque ele é um atacante rápido, não um ponta rápido, então assim, os dribles dele não estão sendo muito efetivos, mas mesmo assim, quando ele vai driblar, ele sofre alguma falta, então isso pelo menos é bom, né? O Carídio pela direita é o Carídio. Claro que ele não recebe tanto apoio do Léo Maná como ele recebe do Mateuzinho, porque ele e o Mateuzinho já são muito entrosados, né? Então assim, é difícil você exigir do Léo Maná a mesma coisa do que exigir do Mateuzinho, né? São atletas diferentes e o Mateuzinho é melhor que o Léo Maná, isso é fato, né? Aí tá. Aí o Rian tava mais pela direita, pressionando. Eu percebi que o Rian pressionava muito. Teve uma hora que ele saiu do meio de campo e foi até a defesa dos caras. Então, se viu o Rian fazendo muita marcação-pressão, né? E o Roberto ali tentando fazer alguma coisa, coitado, quando a bola chegava nele. Os únicos que acionavam mais o Yuri Alberto era o Carídio. O Carídio parecia que sabia como acionar o Yuri Alberto sem o Memphis, porque o Yuri funciona com o Memphis, né?
A gente percebeu que o Yuri tem uma boa química com o Memphis, obviamente, isso desde o ano passado. Então o Karic consegue tentar acionar o Yuri às vezes. Tanto que uma boa jogada do Corinthians que teve foi onde o Karic vai levando essa bola para a direita, ele toca no Yuri Alberto, e o Yuri Alberto ele foi inteligente, porque ele já faz uma jogadinha de tic-tac. O Karic toca para ele, o Yuri Alberto só ajeita pro Rian, que chutou de esquerda todo errado. Se fosse um cara mais experiente, um cara melhor, tipo o Breno Bidon, assim, de esquerda, talvez fosse gol. Mas como era o Jean Gustavo, né, ele não sabe chutar muito bem. Mas a jogada do Corinthians foi bem trabalhada. Teve o Carídio, o Yuri Alberto só ajeitou, soltou aqui no pé e Rian chegou chutando. Foi uma boa jogada construída pelo Corinthians, tá certo? Acho que essa foi a única boa jogada do Corinthians construída, né? E o Corinthians não teve, assim, muita chance. E se teve o lance do gol, né? O lance do gol, como é que foi feito? Né? O Carídio vai levando a bola, entra na grande área, a bola acaba subindo, né? Porque o cara divide com ele. A zaga afasta mal, a zaga afastou bem mal a bola do Racing do Uruguai. Sobra pro Bidu, o Bidu chuta cruzado, a bola ele desvia no pé do atleta do Racing e entra o gol 1 a 0, gol do Corinthians, gol do Matheus Bidu, um gol chorado, tá certo? Claro que o Corinthians merecia a vitória e jogou muito mais bola que o Racing, isso é fato, só que parecia aquela vitória culposa, porque o Corinthians não estava conseguindo encaixar o seu jeito de jogar, o Racing estava se defendendo bem, então assim, parecia uma vitória culposa, vamos dizer assim, mas graças a Deus que o Matheus Bidu fez esse gol, e ali a partida acabou, né? A partida acabou ali, o Corinthians só se defendeu, rifou algumas bolas, né? E segurou esse 1 a 0 muito precioso pra gente, que nos mantém vivos, né, na Sul-Americana 2025. E o jogo do Corinthians foi assim, né? Quando você coloca o Coronado e o Karic para pensar no jogo, tudo fica mais fácil, né? Depois entrou o Maicon, entrou também o José Martínez, mas enfim. Falando, como eles entraram quase no final do jogo, então não dá muito pra falar, né? Só que eu vou analisar agora individualmente cada atleta. O Hugo Souza, normal, decente, ele não foi exigido, então não tem o que falar do Hugo Souza. O Damaná foi decente, fez o básico hoje pelo menos, não comprometeu, tentou ajudar, assim, decente o Damaná hoje, não foi horroroso, igual ele tinha sido alguns jogos atrás, pelo menos isso, né? Agora, o André Ramalho, decente, né? Tchoca, foi decente também o Tchoca, assim, a linha defensiva do Corinthians foi decente, tirando o Matheus Bidu, que foi o craque da partida. Por que eu colocar o Bidu como craque? Porque ele fez o único gol do jogo que nos deu essa vitória importantíssima para continuar vivos. Por isso o Bidu é craque hoje. Mas o Alex Santana fez uma ótima atuação. Se o Corinthians tivesse empatado, né, eu colocaria o Alex Santana como craque da partida, porque para mim foi ele que buscou mais jogo desde os minutos iniciais da partida. Na minha opinião, hoje o Alex Santana fez uma ótima atuação. Jogando de primeiro volante, foi interessante ver isso, né? Aí do time titular, né, que começou. Charles fez uma partida, fez uma boa partida até o Charles, é estranho elogiar o Charles, na minha visão ele fez uma boa partida. Romero apagado, péssima partida do Romero, tanto que, tá, ele fez o primeiro finalização do Corinthians no gol de falta, fez, só que apagado. Para mim o Romero foi péssimo hoje. Rian Gustavo fez uma partida decente, ok, a partida ok do Rian. Thales Magno, decente também, porque ele não foi tão péssimo assim, fez algumas faltas ali, sofreu algumas faltas no caso, né, foi decente, tá? Não foi tão horroroso assim, mas é decepcionante ver como o Thales Magno caiu muito de rendimento, gente, é notório isso. O que ele jogava no Paulistão no começo da temporada para agora, parece que é outro cara, é o Thales Magno, de Thales mágico virou Thales trágico, tipo isso, né? Mas eu espero que o Thales Magno recupere o seu bom futebol, só que ele está deixando muito a desejar, né? E agora o Héctor Hernández fez uma partida decente, não foi muito acionado, né, como eu falei. E os reservas, né, que entraram hoje, né, que hoje eram reservas, mas são os titulares, né. O Carídio fez uma boa atuação, quando o Carídio entrou o time mudou também. O Coronado foi importante para essa vitória, uma boa atuação do Coronado. E o Alberto fez uma atuação decente, né. Ele não tem uma chance clara de estar no gol. Só teve aquela boa jogada que eu falei para vocês do Carídio com o Rian. Ele foi muito inteligente, por sinal, tá? Ali o Alberto foi inteligente demais. O Michael entrou no final do jogo. Ok, o Michael e o José Martínez também ok, porque eles entraram faltando pouco tempo para acabar o jogo. Então não tem muito o que opinar, fiel. Mas comente aqui o que você achou desse jogo. E até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Santos pelo Brasileirão na Neoquímica Arena, fiel. É nóis e obrigado por assistir até aqui.